Saudações rubro-negras flageniais, convido você a flamengar com a gente no abafa e na raça. Flamengo lida com ansiedade e supera lesões para abrir vantagem na Libertadores. Pedro se lesiona e preocupa a nação. Crédito GE por Letícia Marques e redação. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Na noite desta quinta-feira, o Flamengo entrou em campo em cima do Bolívar no Maracanã. A intenção era afastar o fantasma da altitude de La Paz no segundo e decisivo jogo, já que o rubro-negro nunca venceu por lá 3 jogos, 3 derrotas. Foram 90 minutos de um time lidando com a ansiedade de marcar. O placar de 2-0 talvez não retrate o que foi a partida em questão de oportunidade e volume de jogo, mas certamente prova a mentalidade forte de um elenco que precisou superar 4 lesões nos últimos jogos, sendo 2 nesta noite, mais Everton, Cebolinha e Vina, que inclusive já passaram por suas respectivas cirurgias e só voltam a campo em 2025. Foram os primeiros problemas do Flamengo para enfrentar o Bolívar. E foi justamente com o improviso no ataque que o rubro-negro teve o seu melhor jogador no Maracanã. Luiz Araújo na esquerda. Lógico, improvisado no lugar do Cebolinha, porque o Bruno Henrique, na última partida da Libertadores, ele conseguiu ser expulso, né? Numa bobagem que ele fez, ele conseguiu ser expulso e ficou de fora dessa partida por suspensão. Luiz Araújo fez um gol, deu uma assistência e 6 passes decisivos. Acertou 4 de 12 cruzamentos, acertou 6 de 7 dribles, além de ter feito 6 desarmes. Dos pés de Luiz Araújo saiu o primeiro respiro para afastar a ansiedade somente aos 29 minutos do primeiro tempo. O camisa 7 ficou cara a cara com o goleiro e marcou para abrir o placar após uma linda jogada de triangulação com Arrascaeta e Pedro, que dominou de peito antes de dar a assistência. Esse gol trouxe uma certa tranquilidade em um cenário que o Flamengo tinha quase 60% de posse de bola e 4 finalizações. O gol também desencadeou uma mudança de postura nos bolivianos, a cautela com a cera. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal, falar um pouquinho do Luiz Araújo, que foi criticado pela torcida, vaiado, mas sempre, gente, quando ele é acionado, faz o que não é esperado dele. Ele brilha, como nessa partida. O melhor em campo. Fica aqui o meu desabafo, tá, gente? Vamos parar. Eu venho falando isso no canal já desde quando eu iniciei, não faz muito tempo, né? A gente tá indo aí para 3 meses, né, do canal, e eu agradeço muito. A gente bateu aí a marca de 500 inscritos. Fica o meu agradecimento, né, para os nossos seguidores, vocês, nossos seguidores, fica o meu agradecimento. Vamos parar de vaiar os jogadores. A vaia, ela só traz malefício e não benefício nenhum, né? Ele já foi vaiado em campo, ele já foi hostilizado
várias vezes. Mas sempre quando a gente precisa de algo mais dele, ele está presente fazendo gols, jogando como nunca. E outra coisa que é muito importante dizer sobre ele, ele deixa tudo em campo. Ele não se omite, ele pressiona, ele joga em intensidade máxima enquanto ele está em campo, defendendo ou atacando. Então, pessoal, vamos parar de vaiar os nossos jogadores, que a gente só prejudica o time fazendo isso, tá? Mas nesse gol também, estávamos, né, na formação, tá, que eu mencionei no vídeo anterior. O link está na descrição deste vídeo, que é o 4-4-2, com Pedro e Luiz Araújo próximos, jogando por dentro, e não aberto como o do 4-3-3, que é a formação que o Tite gosta de jogar, né? Com uma variação, às vezes com Gerson caindo também para o meio, né? Mas essa é a formação que o Tite gosta de jogar, com o 4-3-3, mas que na efetividade, pelo menos desse jogo, o 4-4-2 foi mais efetivo, né? Mesmo porque a gente está sem o Cebolinha, estava sem o Cebolinha e estava sem o BH, né, o Bruno Henrique, que também para mim não pode jogar. Eu vou falar de novo aqui, falei também no vídeo anterior, não pode jogar, tá, amarrado à linha lateral. Ele é um jogador de movimentação e ele produz para o time muito melhor na formação 4-4-2 do que o 4-3-3, aonde ele fica isolado na ponta esquerda. Ele não é jogador que vai render o máximo dele jogando ali, tá? Essa é a minha opinião. Seguimos aqui, né, falando da cera, né, que o seu juiz deixou rolar, e parece que é uma norma que pode fazer cera na América Latina, porque aqui no Brasil os juízes também estão deixando a cera rolar solta, né? A cera começou a incomodar Arrascaeta e Pedro a todo momento, tá? Apressavam o goleiro Lampe e, ao mesmo tempo, cobravam uma atitude do juiz Vilmar Roldan, com os seguintes perdidos pelo time do Bolívar, né? Com os segundos perdidos pelo time do Bolívar. Vou abrir um parênteses aqui, gente, falar um pouquinho dessa arbitragem criminosa desse sujeito. Eu vou falar o nome dele aqui, Vilmar Roldan, ou Vilmar Roldan, né? A pronúncia fica a critério de vocês aí, que é com W, tá? Então é o seguinte, ele deixou os jogadores do Bolívar sentar a mamona o tempo inteiro, o jogo inteiro. Uma postura covarde de um árbitro que não soube apitar com o intuito de proteger o futebol. Porque não é proteger o jogo, é proteger o futebol, tá? Pois é isso que um árbitro tem que fazer em campo, proteger o futebol. Sei que tem árbitros que picotam o jogo com faltinhas o tempo inteiro. Isso daí é condenável também. Mas faltas criminosas foram cometidas e nem amarelo ele deu para os jogadores do Bolívar. Agora eu posso falar uma coisa, se não tem coragem de apitar jogos de ida e volta, fique em casa. Não precisa ir, fique em casa. Deixa outro apitar. Parecia que ele estava preservando os jogadores do Bolívar para a segunda partida na altitude de La Paz. Irresponsável. Poderíamos ter perdido muito mais jogadores nessa partida. Por causa de um árbitro covarde. Covarde. Porque ele não queria... como é que eu posso dizer? Ele não queria interferir na segunda partida, mas interferiu. Porque teve jogadores que era para ser expulso nessa partida. Com faltas tão perigosas
com faltas que poderiam quebrar vários jogadores do Flamengo, inclusive o mais especificamente que foi caçado, porque a bola passa por ele, né, direto, o De La Cruz. Ele poderia ter saído com uma contusão grave. O juiz está lá para preservar o jogo e com isso os jogadores, preservar a integridade física, senão não precisava de juiz. Senão não precisava de juiz. E o juiz foi fraco, foi covarde. Ele deveria ter uma postura onde ele limitasse essa violência. Mas não, ele deixou rolar solto com medo de interferir e acabou interferindo no jogo muito. Porque se a gente tivesse uma maioria em campo, a gente poderia ter feito mais gols, por exemplo. Então ele interferiu não só nessa partida, tá? Não só nessa partida de quinta-feira. Ele interferiu na partida da semana que vem, na quinta da semana que vem. Também. E muito. Tá? Irresponsável esse árbitro. Irresponsável. É o mínimo que eu tenho de falar dele. O mínimo. O mínimo para falar dele é que ele foi irresponsável. A gente poderia ter perdido jogadores importantes. A gente perdeu, mas não foi por causa das faltas cometidas, né, agressivamente, tá? Mas poderíamos ter perdido sim, tá? Seguimos aqui. Pedro se lesionou no primeiro tempo contra o Bolívar, né? A lesão de Pedro aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Ele arrancava livre em direção ao gol, mas não conseguiu completar o movimento e colocou a mão na parte posterior da coxa esquerda. O atacante pediu substituição imediatamente. A partida estava 1-0 para o rubro-negro quando o lance ocorreu. O Pedro demonstrou estar abatido no banco de reservas quando consolado pelos companheiros. O atacante iniciou o tratamento ainda no Maracanã e será reavaliado na representação nessa sexta-feira, né? Deve ter acontecido isso agora à tarde no Ninho, né, do Urubu. Vou abrir parênteses aqui. Perdemos o melhor centroavante do ano. Com ele, tá? A gente lá se vai, né, no caso, o nosso ataque titular, porque o Cebolinha já só volta o ano que vem. E ele vai ficar aí, gente, olha. 2 partidas, assim, eu sendo com muita boa vontade, então quer dizer, ele vai estar fora agora contra o jogo contra o Botafogo no domingo, às 18h30, e provavelmente vai estar fora da partida de volta, lá em La Paz, tá? Vamos torcer que ele volte antes, mas pelo menos essas 2 partidas aí eu acho muito difícil ele voltar. Uma contusão na posterior aí é no mínimo 15 dias. Eu acredito que vai ser difícil ele voltar, mas vamos torcer, né? Agora, isso é mais preocupante que a partida em si, devido à sua importância no ano. Fazer um scout rapidinho aqui que eu peguei, tá? Do O Globo, né? Do jornal O Globo, ó. Em 2024, Pedro no Flamengo está envolvido em 34 gols, em 36 partidas oficiais, sendo 27 gols marcados e 7 assistências. Isso o torna o jogador com mais participações em gols no Brasil e no mundo neste ano. Gente, eu vou ler eu vou ler de novo aqui, tá? Isso o torna o jogador com mais participações em gols no Brasil e no mundo neste ano, tá? Além disso, suas contribuições representam quase 50% dos gols do Flamengo na temporada. Vou ler de novo. 50% dos gols do Flamengo tem participação do Pedro. Tem participação do Pedro. 50% dos gols do Flamengo. Aí vamos seguir aqui, que lá embaixo eu vou complementar essa linha de raciocínio que eu comecei aqui em relação ao Pedro, tá?
Seguimos aqui. Aos 37, Gabriel Barbosa foi ovacionado na sua entrada para substituir o artilheiro Pedro. Aí eu vou ler de novo isso aqui. Aos 37 minutos, tá? Gabigol foi ovacionado na sua entrada para substituir o artilheiro Pedro no Maracanã. O Maracanã aplaudiu, gritou o nome e teve a esperança de que o atacante pudesse reviver os velhos tempos, tá? Mas isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. Ah, desculpa aí, mas meu celular acabou de tocar agora, eu tive que desligar ele aqui, tá? Voltando aqui, mas isso não aconteceu, tá? Vou abrir um parênteses agora aqui para alinhar com o raciocínio quando eu estava falando do Pedro. Pô, enquanto a torcida deveria estar preocupada com o Pedro, meu irmão, ela estava eufórica com a entrada de um jogador que não é nem sombra do jogador que é o Pedro hoje. Sem falar da importância dele, que eu acabei de falar agora, 50% dos gols que o Flamengo faz, o Pedro está envolvido. E a torcida vai bater palma para Gabigol, em vez de estar preocupada com uma lesão que pode ser grave, a gente não sabe ainda totalmente da lesão dele. Mesmo se não for tão grave, com certeza contra o Botafogo ele não vai jogar. E contra o Bolívar, olha, vai ser difícil ele entrar em campo contra o Bolívar, pelo tipo de lesão que ele sofreu. Posterior da coxa, lesão muscular, cara, 15 dias aí no mínimo. Mas, bom, quem sabe ele possa estar em campo. Eu não acredito que ele esteja em campo, pelo menos nessas duas partidas. E o pessoal tá batendo palma pra Gabigol. Pelo amor de Deus, torcida. Vamos ser um pouquinho inteligente. O cara não tá fazendo nada. Ele entrou em campo, o que ele fez? Ele tava impedido, mas perdeu um gol. Ele, em vez de passar uma bola se eu não me engano, foi não sei se foi pro Luiz Araújo ou se foi pro Coringa, né? Uma bola de arranque que ele levou e acabou perdendo a bola. Cara, ele não fez nada em campo. Nada em campo. E ele pedindo, não, preciso de minutagem. Tá aí, tá dando minutagem. Jogou de titular, né? Em uma partida aí pra trás. Ele tá entrando sempre em campo. Agora teve mais de 55 minutos em campo e não fez nada, gente. E aí a torcida vai ficar eufórica porque o Gabigol vai entrar. Sendo que o Pedro tá saindo lesionado. A torcida tinha que estar com a mão na cabeça, enlouquecida. A gente tá perdendo um atleta, tá? Que participou de 50% dos gols no ano do Flamengo. Vamos pensar um pouquinho, torcida. Por favor, vamos pensar um pouquinho. Tá? Seguindo aqui, eu vou colocar aqui um pouco a estatística do jogo no SofaScore. Como nós podemos ver aqui, ó, o Flamengo, tá? Ele mandou no jogo o tempo inteiro. Como que a gente pode ver aqui, ó, o Flamengo, ó, mandou no jogo o tempo inteiro 64% de posse de bola contra 36% do Bolívar, tá? Grandes chances criadas, né? 2-0. Finalizações 19-6 para o Flamengo. Escanteios 5-13, que o Bolívar aqui levou um pouco melhor, né? Desarmes 21-15 para o Flamengo, né? Finalizações 19-6, gols, finalizações a gol 6-1, tá? Finalizações de dentro da área 14-3, finalizações fora da área 5-3,
Aí a gente vem aqui, ó, já vamos chegar aqui já para duelos, tá? Os duelos ganhos, o Flamengo fez ao todo 67%, tá? E a 33% do Bolívar. Aí você vê já a intensidade, né? A intensidade, como a intensidade foi muito, muito, muito forte do Flamengo. De duelos no chão ele ganhou 66% a 34%. Duelos aéreos, que é uma coisa preocupante, né? A gente acabou tomando um gol de bola na trave com um cruzamento, né? 70, mesmo assim, a gente, 70% a 30%, né? A gente foi melhor, né? Desarmes ganha aqui, ó, 67% a 53%, desarmes 21% a 15%, interceptações, lógico, o Bolívar teve mais do que o Flamengo, 8%, porque o Flamengo, o Bolívar se defendeu mais do que o Flamengo, né? Aqui, ó, recuperação de bola 57% a 53%, tá? Então é isso, tá? O Flamengo foi muito superior, apesar de eu achar, né, que nas combinações ofensivas o Flamengo ainda assim deixou um pouco a desejar em termos de criação, apesar de ter esses números bem positivos aqui, tá? Eu acredito nisso, tá? Seguindo aqui, gente, tá? Foi uma partida brilhante do Flamengo? Não foi. Mas deixamos o possível em campo, tá? A gente tem que entender. Tá, aí vocês vão falar assim: mas não já faz tempo que o Flamengo não joga, não faz um jogo brilhante. Sim, mas ele está sendo competitivo. Em algumas partidas ele foi abaixo na intensidade, tá? Eu acho que os jogadores se pouparam bastante para os jogos da Copa do Brasil nos campeonatos, nas partidas nos campeonatos brasileiros, sim, tá? Uma intensidade baixa. Mas, cara, os jogadores nessa partida eles saíram extenuados ao final da partida, cara. Extenuados, tá? Com dores, cãibras, né? Intensidade, altíssima, cara. Altíssima mesmo, sim. Foi assim, a gente não pode reclamar dessa vontade que a gente teve na partida, tá? Agora, não foi uma partida brilhante. Foi uma partida de boa para ótima. Eu vejo assim, tá? Aí aqui na entrevista do Tite, o Tite reclamou muito do calendário. A gente sempre reclama do calendário, né? Assim, e isso daí é uma coisa que a dona CBF ela tem que dar um jeito pro ano que vem. Diminuir, achatar esses campeonatos estaduais, chatar mesmo, entendeu? Para poder ter tempo de fazer esses jogos todos que a gente tem de Campeonato Brasileiro, acumula Copa do Brasil, acumula Libertadores. Não dá para jogar o tempo inteiro de 3 em 3 dias, 72, 66 horas de descanso de uma partida para outra. Não tem como. O corpo humano não aguenta. Então isso tem que mudar. Não tem como, não tem o que fazer. Tem que mudar. E a gente só consegue fazer um calendário melhor achatando os campeonatos estaduais. Não adianta querer fazer mágica. Tem que diminuir os campeonatos estaduais. A gente joga fora no lixo 5 meses do ano. E achata tudo em 7 meses, 6 meses, que é o que sobra para jogar as 3 competições mais importantes que a gente tem aqui no Brasil e na América do Sul, sendo a Libertadores. Não tem como, tá? Fica aqui a minha reclamação pública que eu já fiz várias vezes no canal aqui, tá? Agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui, tá? Temos que alinhar, é aquilo que eu venho falando, temos que alinhar a nossa expectativa, tá? Temos que alinhar a nossa expectativa em relação
aos nossos jogadores e ao nosso time, tá? Mas o Tite não fez o que deveria ter feito nos jogos onde poderia ter mesclado mais a equipe, tá? Ele fez um tempo e depois parou e começou a colocar todo mundo para jogar ou tirar todo mundo. Não gosto de ficar comparando, mas era o que o JJ fazia. Esse negócio que o povo fala que ele não poupava é uma tremenda mentira. Ele sempre tirava um ou outro jogador de uma partida para outra. Isso é o que o Tite não fez. E agora será obrigado a fazer em uma briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Engenhão. Tá? Digo isso, gente, tá? Longe, muito longe de ficar levantando plaquinha fora Tite, tá? Na minha opinião, ele faz um trabalho de bom para ótimo. Porém, todos os trabalhos são passíveis de críticas. E o flamenguista tem que alinhar a expectativa e lembrar que 2023 não ganhamos nada. Bolufas! Nós não ganhamos nada em 2023. E até agora estamos muito bem, obrigado. Ganhamos o Campeonato Carioca e estamos muito bem, obrigado, nas 3 competições mais importantes para nós brasileiros. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América. Vamos alinhar as nossas expectativas, mesmo porque, jogando de 3 em 3 dias, não tem como um time render o que é possível render. Apesar de eu ter achado que ele fez uma boa partida para ótima partida nessa quinta-feira contra o Bolívar. Tá, gente? Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é quem? Responde aí. É quem? É o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!